abençoar a tua vida em nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero, aleluia, essa noite de alegria, de júbilo, de contentamento, cumprimentar a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, contentes e alegres. E a Bíblia nos convida a celebrar ao Senhor com alegria e apresentar Ele com canto. Amém. Vamos ler o Salmo 100. Mas eu gostaria de todos nós que está fazendo uma leitura congregacional bendita e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém. Paz e paz nessa noite. Salmo de número 100. Com três juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor em alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, os pertencemos por Deus e ouvei o seu falar. Entrai pelas portas dele com louvor e os lábios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, pois teu Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Oramos ao Deus poderoso, Deus benigno, Deus forte, Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus que tem os olhos como chama de fogo, Deus que está aqui conosco nesta noite. Oramos ao Senhor, eterno bondoso Deus. Pai, sua bênção, Pai. Estamos falando contigo em oração. Pai, querido de perto, estende o teu olhar, a tua mão sobre cada crente que se encontra presente na tua casa. Crentes que vêm aqui para glorificar o teu nome, vêm para exaltar, cantar amor ao teu nome. Estamos alegres, Senhor, que sabemos que tu estás conosco. Tu és Deus amoroso, misericordioso, um Deus compassivo. Aleluia. Um Deus que nos prometeu que muito em breve vir nos buscar. Aleluia. E agora temos ansioso a tua vida, Jesus. Nessa noite, eu peço a ti, Senhor, que continue nos olhar com a mão estendida sobre nós aqui nessa noite. E que tudo que for feito aqui, que seja para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós queremos somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Ontem estivemos ali na casa da irmã Nalzida, uma visita que foi um grande culto de louvor e adoração. Aleluia, Jesus. E hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ao santo e bendito nome do Senhor. Queremos lembrar aos irmãos que amanhã nós estaremos aqui várias vezes, que amanhã aqui é Santa Ceia do Senhor Jesus. Quinta-feira, grande culto aqui. Faz força, faça força para você estar aqui presente, para você não faltar. Procure estar aqui adorando ao Senhor. Estamos nos últimos dias da igreja sobre a terra. Sábado que vem às 7h30, 7h30, nós estaremos aqui também no período nosso de oração. Bem, Deus tem bênção para você ao longo Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Creia no Senhor, creia na palavra dele. Aleluia. Busque a presença dele, sinta-o. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs adorando a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs que estarão glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, fazendo esse louvor com muita alegria, com muita gratidão a Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego faz o quê? Louve ao Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos ouvir as nossas irmãs adorando ao Senhor Jesus. Oh, bendito nome. Amém.
Aleluia. Fraquezas e defeitos quer te fazer dó. Deus olha pra mim também mereço. Sabe que eu não passo de fogo na minha flor. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Pelos benefícios que já recebi, o povo do mundo não te tragaria. O povo te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu. Posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida. Te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também eu conheço. E eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória! Glória a Deus! Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também eu conheço. E eu sou fraquinho, mas eu te amo. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu te amo. Graças a Deus. Oh, glória! Aleluia. Amém. Glória, glória, aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Vamos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração a Deus. Nessa oração estaremos orando por todos aqueles que estarão ofertando, aqueles que também não estiveram ofertando. Estaremos orando por eles também. Deus não troca aquela lei. Não existe barganha com Deus. Estaremos abençoando a todos. Amém. Jesus Cristo. Qualquer coisa, sozinho com os demais, venha louvar o Senhor Jesus. Amém? Fica aquele pé. Bom, Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez Diante da tua presença, Pai, nós continuamos mais uma aqui, vez Jesus. estamos nos apresentando diante de Deus. Oh, amado Deus, bendito Deus glorioso, Deus tremendo e poderoso, fica com o teu povo. Aqueles que estão ofertando o Senhor para a tua obra, queira abençoar, Senhor, aqueles que não puderem fazê-lo. O Senhor também, de igual forma, é poderoso e amoroso para estar abençoando a cada um, segundo as tuas misericórdias. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos,
Assim nós te bendizemos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Exaltado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só. Aleluia. Como é que Deus Senhor? Eu queria convidar também jovens para estar ajudando, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Pai. Agradecemos a oportunidade de nosso Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos tocar de pé. Proceder a leitura da palavra de Deus. Estaremos lendo um texto bem conhecido e que ainda os irmãos estarão
com certeza a leitura desse mesmo texto em casa. Cada vez vão estar lendo os textos que nós daremos a partir de agora nessa leitura. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 17, 18. Eu vou avisando, estou te falando depois, né, os demais versos. Alguns versos eles estão salpicados. Diz assim o versículo de número 17: E, levando ele as costas, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo de número 18: Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. E Jesus aonde? No meio. No meio. Jesus aonde? No meio. No meio. Agora é o 28. Me ajuda aí, versículo 28. Versículo 28, a Bíblia diz assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a escritura que se tenho sede. Versículo de número 29, na sequência, a Bíblia diz assim: Estava, pois, ali um vaso cheio de Vinagre. e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num soco, lhe chegaram à boca. O versículo seguinte, versículo número 30, me ajude. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, agora leia comigo: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mais uma vez, vamos orar a Deus. Pai querido, Pai eterno, santo e bendito nome de Jesus Cristo, nós adoramos e te glorificamos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Fala conosco pela tua gloriosa palavra. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Enquanto os irmãos vão se acomodando, esse quadro será muito útil, muito útil mesmo, tá bom? Mas os irmãos até visualizaram, estão vendo o visual que vai dar para enxergar. Muito bem. E Jair vai nos ajudar mais uma vez. Agora é João capítulo de número 17, só para fazer o contexto de João capítulo de número 19. João capítulo 17, os irmãos devem se recordar bem, que trata-se da leitura bíblica da lição passada. Os irmãos estão percebendo que nós estamos, ao longo dessas terças-feiras, estamos priorizando retomar esse estudo, porque o estudo de João ele é tão maravilhoso que eu acho que o tempo da escola acaba ficando pequeno pela tamanha importância que tem. Faz uma coisa para você, tá? Coloca um propósito no seu coração. Eu vou sair daqui entendendo a palavra de Deus um pouquinho mais. Amém. Amém? É claro que você não vai ter todo conhecimento, porque todo conhecimento lá na frente ninguém tem. Mas um pouquinho mais. E à medida que você vai conhecendo o Senhor, você vai conhecendo e amando mais a palavra de nosso Deus. Bem? Muito bem. Vamos fazer uma leitura coletiva, vamos juntos? Versículo 1, capítulo número 17. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Amém. Pai. Nós paramos na leitura que fizemos domingo exatamente nessa palavra, nesse substantivo Pai. Pai. Por que Pai é importante nessa oração que Jesus faz? Porque veja, quando fala de Pai, lá em cima, Jesus se dirige a Deus como Pai, ele está estabelecendo um vínculo, está estabelecendo uma relação. Que relação que ele está estabelecendo? A relação de paternidade. Paternidade. Eu disse para os irmãos aqui do domingo passado. Eu disse domingo passado aqui, vou repetir agora aqui, mais devagar. Tá?
Tem muito conhecimento que nós temos. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Ele fica diluído. Conhecimento ele fica diluído na nossa cabeça. Os estudiosos vão chamar isso de inconsciente coletivo. É aquele conhecimento que está ali coletivamente na cabeça das pessoas, mas que a gente não tem uma clareza, uma lucidez muito grande. Eu vou dizer agora, como pastor, dizendo o seguinte: a partir do momento que o homem cai, a partir do momento da queda de Adão, lá em Gênesis, aquilo que o homem sabia, porque ele tinha a presença de Deus, ele perde. De forma que Paulo, quando ele vai falar em Corinto, ele fala de igreja, ele fala que os atenienses, eles estavam tateando no escuro. A partir do momento da queda, a lucidez, o conhecimento que o homem tinha, ele perde. Só que esse conhecimento, ele está indo. Os homens, às vezes, soltam fagulhas desse conhecimento, todas as áreas de conhecimento. Poderia pegar várias áreas, psicologia, filosofia, direito, várias áreas de conhecimento. Você tem um conhecimento que fica meio que diluído. Por exemplo, a ideia de pai. A ideia de pai, todos nós nascemos, muita atenção, todos nós nascemos com uma ideia de pai. Eu não estou falando de pai da terra, como a gente diz e repete para as crianças. Eu não estou falando de pai físico. Eu estou falando de pai, alguém maior do que um pai físico. Para vocês terem uma ideia, há 4.000 anos atrás, os registros desse período da história, ou mesmo já da pré-história, ou alguns registros, algumas pinturas que caracterizam o período da pré-história, nós já vamos encontrar o homem se dirigindo a algumas divindades como pai. E eu tive a oportunidade de dizer, aqui do livro passado, o Jonathan até me ajudou, que os romanos, por exemplo, os romanos, quando eles olhavam para o céu, eles visualizaram que no céu havia diferença entre os astros, estrelas, planetas. E eles perceberam que tinha planeta que era maior. E esse planeta maior, eles chamaram de Júpiter. Lembra que eu falei Júpiter? E aí eu disse para você, dá uma olhadinha no Google, que você vai ver o significado da palavra Júpiter. A palavra Júpiter significa Pai do céu. O que eu estou dizendo? Conheça Deus ou não conheça, preste atenção aqui, conheça Deus ou não conheça Deus, o homem ele busca um pai. Só que aí está o grande problema do ser humano. Como ele não procura um pai através de Jesus, o que acontece? Ele aceita qualquer pai que o diabo apresenta para ele. Desculpa a forma direta como eu estou dizendo. É o recurso didático para você entender melhor sem rodeios. Vou dar um exemplo aqui. Qual é a ideia de Papai Noel? De onde surgiu essa ideia? Uma criancinha chamar, tem Papai do Céu e tem Papai Noel. De onde surgiu isso? Isso surge com o paganismo. E o que é o paganismo? É uma forma de adoração desvirtuada, nebulosa, escura, tateando as trevas. Então, quando Jesus ele diz assim, Pai do céu, ele estabelece um ensino fundamental dentro da nossa visão cristã. Qual é a nossa visão cristã? É que nós não estamos órfãos desse mundo. Amém. Existe alguém muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais glorioso, muito mais sapiente do que nós podemos nos dirigir a Ele e chamar de Pai. Então chamar Deus de Pai é um privilégio. E quando eu chamo Ele de Pai, eu estou dizendo que eu sou filho. Eu estabeleço uma relação de família. Se Jesus chamou Deus de Pai, se eu chamo Deus de Pai, obviamente eu acabo me tornando filho de Jesus, irmão de Jesus. Assim, sabe, nós vamos criando e constituindo uma família. Quem entendeu, diga comigo, amém? Preste atenção. Capítulo 17 do Evangelho de João. Luciano, ele vai trazer uma narrativa de uma oração. Essa oração, na verdade, é um diálogo que acontece entre Deus Pai e Deus Filho. Os dois iguais em poder, em essência, em atributos, mas os dois, nesse momento, capítulo 17, eles vão fazer um diálogo. E esse diálogo, Jesus ele ora por si,
Jesus ele ora pelos discípulos e Jesus ora pela igreja até os dias atuais. Agora preste muita atenção. Quando nós encontramos essa oração de Jesus, no capítulo de número 17, você vai ter que se recordar um pouquinho de algo que era comum para o povo de Israel durante a jornada de 40 anos entre Egito e, vou colocar aqui Canaã, uma letra bem bonita, amém. O povo de Israel caminhou por 40 anos, dando volta em ciclo, vocês devem se recordar muito bem, saindo do Egito até Canaã. Nesse período de 40 anos de deserto, o povo de Israel carregava um utensílio móvel que nós chamamos de tabernáculo. Pastor, o que tem a ver a oração de Jesus com o tabernáculo? Agora você pode até ter dúvida, mas no final do você tem que ter certeza. Não pode ter dúvida mais. Esse é o seu desafio. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Primeira parte, havia, é claro que eu estou fazendo uma divisão aqui meramente didática, dimensões, enfim, toda essa situação não representa a realidade, tá? É meramente didática, só para fazer um esquema mental para você entender. A primeira parte eu estou chamando aqui de a segunda parte nós vamos chamar aqui de lugar santo. A segunda parte, lugar santo, aqui as pessoas entravam com mais liberdade. Aqui você vai ter um altar onde o animal ele era oferecido, imolado. Lembra do altar? 4 pontas. Cada ponta você tinha um chifre. E a pessoa, quando ela levava esse animal, ela tinha que ficar ali e colocar a mão, significando, Jonas, que naquele momento ela estava fazendo uma transferência do pecado para o animal que estava sendo imolado. Até aqui está bem entendido? Amém. O segundo lugar era chamado lugar santo. Aqui nós vamos ter três móveis. Não vou escrever aqui não. Mas havia a mesa dos pães da presença ou da proposição. Havia o altar de incenso. E havia um incensário. E havia também um incensário. Então esses 3 objetos eles ficavam aqui no lugar santo. E aqui que era o lugar que nós vamos chamar de lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o que havia? A arca. E o que separava? Veja bem, o que separava? Veja bem, o que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Havia um véu. Havia um véu. Grava isso não. Havia o que? Um véu. De forma que quem estava no lugar santo não podia passar para o lugar santíssimo. Não podia. O sacerdote, o sumo sacerdote em Israel, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo, oferecendo sacrifício a Deus, por si e pela nação de Israel. Veja que no lugar santo era o local onde se fazia o quê? Oração. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, João capítulo 17, João capítulo 18, João capítulo 19, ou seja, até a morte de Jesus, o que Jesus ele está fazendo? Ele está entrando no tabernáculo até que ele chega no Santo do Santo. E eu vou mostrar isso aqui agora. Presta muita atenção. O que Jesus ele faz aqui no capítulo 17? Ele ora. E onde que era ou qual era o local onde se fazia a oração? Era no lugar santo. Mas ainda, Paulo, ainda havia um véu. Ainda havia o quê? Um véu. Só que Jesus chega em determinado momento que ele ultrapassa esse limite. Ele entra no lugar santo. Ele entra no lugar santo do santo, lugar santíssimo. E quando ele entra aqui, ele mesmo se oferece como sacrifício. No momento que ele se oferece como sacrifício, esse véu do templo, o que acontece com ele? Ele é rasgado de alto a baixo. É por isso que quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que muitos sacerdotes
que havia agora uma diferença entre quem? Entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Qual era a diferença? É que antes havia um véu que separava, e agora já não há mais véu. Por que já não há mais véu? Jesus ele vai caminhando, capítulo 14, capítulo 15, no capítulo 17 ele está no lugar santo, mas quando ele morre, ele já entrou no lugar santíssimo, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos um novo e vivo caminho que nos leva à presença gloriosa do Senhor. Portanto, a oração de Jesus, capítulo 17, o que ela significa? Você tem que entender o que Jesus fez por você. Não aceita não entender, você precisa compreender. Porque o Evangelho não é fanatismo, o Evangelho é entendimento. O entendimento da palavra de Deus. O que Jesus faz no capítulo 17? Ele está andando, ele está entrando. E qual é o objetivo final dessa caminhada de Jesus no lugar? Porque aqui o sumo sacerdote entrava para oferecer um animal pela expiação, por ele e pela nação. Jesus não ofereceu sacrifício por ele, mas por você ele ofereceu. E é por isso que hoje você está aqui para poder adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero voltar então com você no texto que nós acabamos de ler, que está em João capítulo de número 19 e o versículo de número 17. Por gentileza, João capítulo 19 e o versículo de número 17. A irmã que já está colocando ali, carinhosamente nos ajudando, o versículo 17 diz assim: e levando ele o quê? As costas. As costas. Ele, é claro que estava levando sobre as costas, né? A expressão da língua portuguesa significa exatamente isso. Ele estava levando sobre as costas o quê? A sua. Na verdade, devia ser a sua, a tua, né? Mas a Bíblia usa esse termo, a sua cruz, né? Veja bem, o que significa isso? Preste muita atenção, você precisa entender isso aqui. A morte de cruz, ela representa uma punição para aqueles crimes mais gravosos. Quando você tinha um crime grave, um crime de alta reprovabilidade, muito reprovável, então você teria que ter, da mesma forma, uma pena gravíssima para aquele que tinha cometido o crime, o infrator, o praticante do crime, o autor do crime. Veja bem que aí nós vamos ter uma situação. Qual a situação, pastor? A cruz, então, foi a pior morte que os povos ou as culturas da antiguidade imaginaram. Não havia morte pior do que a morte de cruz. Preste atenção, não havia. A pior forma para se morrer, pastor, qualquer morte é ruim, é claro, mas a pior forma de morrer era morrer pela cruz. E por que a pior forma de morrer era morrer pela cruz? Porque, veja, quem morria pela cruz não morria instantaneamente, não era uma morte rápida. Para vocês terem uma ideia, essa morte ela durava entre 3 a 9 dias. De forma que o apenado, aquele que estava cumprindo a pena, ele ficava agonizando na cruz. Ele ficava agonizando na cruz entre 3 dias até 9 dias. 3 a 9 dias. E ele era colocado em um local público. Por que tinha que ser colocado em um local público? Até hoje, toda pena, preste atenção. Na verdade, a morte de Jesus ela tem muito a ver com o contexto daquela época e de hoje. A sociedade ela exige punição. Toda pena ela tem um efeito pedagógico, um efeito didático. Qual é o efeito didático de uma pena? Como a sociedade exige uma punição, ela se dá por satisfeita quando vê alguém ser apenado, quando vê alguém cumprir a pena. Quantas vezes a gente ouve na televisão, por exemplo, que o camarada matou e de repente ele vai ser preso, e o clamor da sociedade é que ele fica preso por muito pouco tempo. A sociedade queria que ele ficasse por uma eternidade ali naquela prisão. Então, quando alguém era morto pela morte de cruz, essa pessoa
colocado num local bem alto, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem contemplar. Agora, a morte era tão terrível, Jair, tão terrível, que quando alguém morria numa fase anterior à cruz, era motivo de alívio. E como é que alguém morria antes da cruz? Pelos açoites. O açoite era uma etapa que a pessoa passava por ela até chegar à cruz. A pessoa era açoitada e muitas das pessoas que eram açoitadas não aguentavam o açoite e acabavam morrendo sem ter que passar pela cruz. Então morrer pelo açoite seria um alívio, seria algo assim extremamente positivo para quem ia morrer na cruz, que teria que ficar de 3 a 9 dias. Os judeus não aceitavam a morte prolongada, porque o judeu tinha um mandamento da lei que dizia o seguinte: quando alguém cometeu um crime ou cometeu alguma falha, algum pecado, digno de morrer no madeiro, essa pessoa não pode ficar, porque amaldiçoa a terra. Então, para que a terra não fosse amaldiçoada, quem era pendurado na cruz entre os judeus era retirado logo. Veja, vou voltar um pouquinho sobre aquele que era retirado da cruz. Eu quero que você entenda mais uma outra coisa. O que, pastor? Quando alguém era levado para a cruz, a pena, o crime que a pessoa cometia tinha que estar ali, todo mundo tinha que ver. O camarada cometeu um crime. Qual o crime que ele cometeu? Roubou, matou, praticou uma sedição, cometeu qualquer outro tipo de crime. Então tinha que estar escrito ali. O Império Romano, ele não tinha do que acusar Jesus. Os judeus não tinham do que acusar Jesus, tanto é que pegaram Jesus, prenderam Jesus, levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Mas qual era a acusação? Pilatos dá uma olhadinha. Pilatos analisa a situação de Jesus como juiz, como representante do Império Romano, e ele não viu falha em Jesus. Tanto é que ele disse: vocês estão me trazendo um homem que é inocente. Aí eles respondem para Pilatos: se ele fosse inocente, nós não estaríamos trazendo ele para você. Aí a Bíblia diz que Pilatos, presta atenção, qual é o pecado de Pilatos? Pilatos, ele tinha autoridade para não crucificar Jesus. Mas sabe qual é o problema de Pilatos, pastor Nosso? É que ele queria poder do Império Romano. E para ele ter poder do Império Romano, não poderia ter conflito, não poderia ter revolta. Então o que ele faz? Ele pega Jesus e manda chicotear Jesus, esperando que com essa atitude dele as pessoas se acalmassem. Mas não se acalmam. Não se acalmam. Pilatos manda Jesus para os judeus mais uma vez. Não tem jeito. Volta Jesus para Pilatos. E qual era a acusação formal? Preste atenção, qual era a acusação formal sobre Jesus? A acusação formal, libelo acusatório sobre Jesus foi: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia! Quem está entendendo? Diga com glórias a Deus. Alguém chega para Pilatos e diz: Pilatos, não diga que ele é Rei dos Judeus. Aí Pilatos responde: o que eu escrevi, eu escrevi. A palavra profética foi anunciada. Sabe por quê? Até na cruz ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem entendeu? Dá glórias a Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Colocaram Jesus na cruz, penduraram Jesus. Mas antes de pendurar Jesus na cruz, deixa eu te explicar uma situação que você precisa entender. Nós vamos ter 3 tipos de cruz. Tem uma cruz que era desse jeito aqui, formato de olha, X. Essa cruz, muitos acreditam que foi numa cruz como essa que morreu um certo senhor chamado André. A Igreja Católica chama ele de Santo André. Então a cruz de Santo André é uma cruz em forma de X. Pastor, como é que faz para morrer? Pensa bem que cruz, a morte de cruz não é um negócio para o camarada ficar à vontade. Dá um jeito aqui, mão de um lado, mão do outro lado, cabeça por aqui, perna ali, e ele era crucificado dessa forma. Então a primeira forma de cruz que eu estou falando aqui era uma cruz em formato de X, que se chama cruz de Santo André. Havia uma outra forma de cruz assim, dá uma olhadinha. Que letra é essa? T. Essa cruz aqui era chamada de cruz de Santo Antônio. Observe que essa cruz não tem um local para a cabeça poder ser encostada.
Era uma cruz que a cabeça ficava saliente, sem um apoio na nuca. A mão era pregada aqui, a mão pregada aqui, os pés aqui. E a terceira forma de cruz é a cruz que a Igreja Católica adota. E nós, em geral, entendemos que foi assim a cruz de Cristo. Essa forma aqui. Uma mão de um lado, uma mão do outro, o pé e a cabeça que se repousava sobre essa parte da cruz. Agora preste atenção, como é que era a morte de cruz? Você precisa entender isso aqui para saber o que Jesus passou. Passou por você, passou por mim, passou por nós. Antes de levantar a cruz, o que se fazia? A pessoa ela tinha que pegar a cruz e tinha que colocar nas costas e tinha que carregar a cruz. A pessoa saía, vou dar um exemplo aqui, no nosso linguagem, saía de fora. O juiz condenou, sentenciou, sentença de morte. A pessoa então tinha que pegar a cruz, ela tinha que caminhar nas ruas ou nas estreitas ruas, das vielas, nos becos, enfim, onde fosse possível caminhar. E essa pessoa ia caminhando de forma que todas as outras viriam, todas as pessoas ali teriam um espetáculo. E aquele espetáculo de uma pessoa carregando a cruz, sabe para que servia? Servia para dizer que aquela pessoa ela era culpada. Então quando o camarada ele ia carregando a cruz, ele estava dizendo: eu sou culpado, eu vou morrer porque eu sou culpado, eu vou morrer porque eu sou criminoso, eu vou morrer porque eu sou culpado. Todos tinham que testemunhar. Aí quando eu encontro na palavra de Deus a Bíblia dizendo assim, que aquele que quiser ser discípulo de Jesus, o que tem que fazer? Tem que seguir a Jesus. Agora, para seguir a Jesus não é em tapete vermelho, aleluia. Para seguir a Jesus não é com alguém passando a mão na sua cabeça. Para seguir a Jesus não é com flores no caminho. Para seguir a Jesus, sabe como é que você segue Ele? Siga Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus, o Emanuel, o Alfa, o Ômega, aquele que é todas as coisas. Se Ele foi caminhando, carregando a cruz, você quer seguir Jesus ainda? Quem está entendendo ainda hoje agora? Você quer continuar seguindo a cruz? Aí Jesus disse que aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glórias a Deus por isso? Pastor, que quer seguir a cruz? Seguir a cruz é fazer tudo aquilo que Jesus que vai na nossa frente, Ele fez. E o que ele fez? Ele carregou a cruz. Quer ser discípulo? Quer ser discípulo? Quer ser discípulo? Então pegue a sua cruz, carregue a cruz, assim como Jesus. E tem uma outra informação importante que você não pode esquecer. Quando você carrega a sua cruz, as pessoas olham para você e naquela época olharam para o criminoso dizia: eu sou culpado. Olha para você carregando a cruz, vão dizer o quê? Que esse aí é culpado. É verdade, eu sou culpado. Jesus não morreu por conta dele, ele morreu pelos meus pecados. Mas tem uma coisa, ele levou sobre si as minhas iniquidades e o castigo que me traz a paz. Aleluia! Oh, aleluia! Estava sobre. Então o que a Bíblia diz? Elevando ele o quê? A sua cruz. Então vou dizer assim, você pode até, você tem coragem, você vai me ajudar. Vira para o irmão que está do seu lado, leia para ele esse versículo. E ele levando as costas, a sua. Você entendeu? Você entendeu? E ele levando as suas costas, o quê? A sua. Oh, meu Deus. Vamos repetir isso aí. Ele levando as suas costas, o quê? A sua cruz. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele saiu para um lugar que era chamado o quê? Calvário. Irmãos, é tanta lenda sobre esse lugar. A esposa de Constantino, no século IV, ela falou que tinha encontrado no local onde Jesus foi crucificado. Aí criou o templo, construiu o templo de Santo Sepulcro dentro de Jerusalém. Mas nunca pode ser aquele templo. Por que não pode ser? Porque Jesus não morre dentro de Jerusalém, ele morre fora. Você falou isso terça-feira passada, retrasada. A Páscoa, o Cordeiro tinha que ser morto fora da cidade. Então nunca poderia ser. Alguém acha que o nome Calvário deve-se ao fato de que ali foi encontrado, teria sido encontrado um crânio? Olha bem, mito.
o crânio de Adão. Como foi encontrado o crânio de Adão? Então o nome do lugar é Calvário. Isso é mito, é história. É história, é história. Mas o que é certo que nós podemos entender que esse lugar chama-se Calvário, porque a geografia desse monte lembra uma caveira. E detalhe, era um local bem alto, de forma que quem estivesse mesmo de longe poderia enxergar aquela pessoa agonizando ali. Presta atenção. Jesus falou para os discípulos assim: quando o Filho do Homem for levantado, ele iria atrair todos a ele. Sabe o que significa isso? É que todos que passassem, mesmo que estivessem longe, iriam olhar, porque todos tinham que olhar, todos queriam olhar, todos queriam contemplar aquele que estava pendurado ali na cruz do Calvário. Era uma cena, era um espetáculo. Por isso que Jesus já estava prenunciando a forma como ele iria morrer. Tanto é verdade que até hoje eu continuo olhando para a cruz de Cristo, e todos aqueles que olham para a cruz de Cristo repete o que Jesus falou sobre o caso de Moisés. Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, lembra disso? Seja levantado para que ele me ajude aí, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhar para ele, para todo aquele que se esconder da cruz de Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Quem está olhando para a cruz de Cristo? Glória a Deus. Continua olhando, tira os olhos. Me ajuda no versículo seguinte, então, me ajuda no versículo 18. Onde o crucificaram e com eles outros dois. Vocês já ouviram que Jesus ele sempre é o centro? Tanto que a história é dividida em dois grandes momentos. Primeiro momento da história, antes dele, ou seja, AC e DC. Antes de Cristo, você aprende isso lá nas suas aulas de história, lá na quinta série. AC antes de Cristo. Começa não sei quando e vai até o ano zero. E DC começa do ano zero e vem até o ano de 2025. Portanto, até na história, até do nosso calendário, Jesus ele está no meio. Não foi diferente. E quando Jesus também foi crucificado, ele não fica nem na ponta direita e nem na ponta esquerda. Dá uma olhadinha como é que Jesus morreu. À sua direita tinha um ladrão, na esquerda tinha um outro ladrão, e no meio quem é que estava ali? Aleluia, quem é que estava ali? Jesus está sempre no meio. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aonde que ele vai estar? Vai estar na ponta, vai estar na porta, vai estar na saída, vai estar na entrada? Não, ele vai estar no meio. Aleluia. Onde é que Jesus está aqui nesta noite? Ele está no meio da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Olha para mim, versículo 19. Pilatos escreveu o título, e ele coloca esse título dessa seguinte forma, com a seguinte escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se você ler Mateus, vai estar de um jeito, a frase vai estar de um jeito. Se você ler Marcos, a frase vai estar de outro jeito. Se você ler Lucas, depois você confere, a frase não bate. Eu vou explicar por que a frase não bate a partir do versículo número 20. João 19, versículo de número 20, coloca para nós. E muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava era próximo da cidade. E estava escrito, olha os idiomas aí, quais são eles? Hebraico, grego e latim. Pode dizer de novo? Hebraico, grego e latim. Sabe o que significa isso? Ninguém pode dizer que não conhece Jesus, porque não conhece a língua que Jesus fala. Aleluia. Até hoje o Evangelho é pregado independente da língua, se é analfabeto, se é cego, se é mudo, se é todo. De qualquer jeito o Evangelho ele é pregado, o Evangelho ele é anunciado. E aí nós vamos ter o Evangelho sendo anunciado em hebraico, grego e latim. Outra coisa, isso era só para gente importante. Gente que não era importante colocava lá um título qualquer, não tinha problema. Mas quando era importante tinha que colocar vários idiomas, para que todos soubessem que Jesus ele era o quê? Rei. Aleluia. E o que estava escrito ali? Me ajuda. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Versículo número 21, me ajuda. Diziam por os príncipes: você está colocando o título que ele é rei? Não coloca, diga que ele disse que era rei. Mas aí Pilatos diz: eu escrevi, está escrito, está declarado, mesmo que os homens não queiram, mas ele é
rei. Aleluia. Aleluia. Versículo número 28. Me ajuda aí. Versículo número 28. Para nós encerrar rapidinho. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam concluídas, a conta já estava paga, porque ele diz: está tudo o quê? Consumado. A palavra consumado significa pago. Paguei a conta. A palavra consumado significa isso. Paguei, está pago. A consumação está feita, está pago. A Bíblia diz para que se cumprisse as Escrituras, o que ele disse? Fala para mim, o que Jesus disse? De novo, o que Jesus disse? O último sentimento que Jesus teve como homem, preste atenção, o último sentimento que Jesus teve como homem, o último sentimento que Jesus teve, vou repetir mais uma vez, bem devagar, o último sentimento que Jesus teve como homem foi sede. Foi sede. A última coisa que Jesus sentiu não foi fome, porque quem estava lá na cruz não ia ter fome. Mas quem estava lá na cruz debaixo de um sol de meio-dia, teve o quê? Sede. Veja bem que Jesus, a fonte da água da vida. Então Jesus disse: eu tenho sede. Sabe por que ele diz isso? Ele teve sede. Só para acontecer algo que você vai colocar para mim. Apocalipse capítulo número 21, Apocalipse capítulo número 22. Apocalipse capítulo número 21, a Bíblia vai dizer assim, diz a palavra do nosso Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz assim, versículo de número 6, Apocalipse 21, versículo de número 6, me ajuda aí, 21, versículo número 6. Jesus teve sede, só para ele poder dizer essa palavra para você nesta noite. A quem quer que tiver sede, você entendeu? Leia. De graça lhe darei da fonte. Por que Jesus teve sede? Para que ele possa te dar água. No último dia da festa, Jesus se levanta e diz: quem tiver sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o que? Sede. Mas Jesus teve sede para que a sua sede fosse saciada. Glória a Deus. Oh, aleluia. O versículo que se vem na sequência, João capítulo 19, versículo 28, Jesus disse que ele tinha sede. Esse versículo ali, é difícil você ler esse versículo e se manter emocionalmente da mesma forma. Porque alguém teve sede por você, alguém teve fome por você. É difícil. É difícil. A gente não pode ser insensível. Não tem como ser insensível. O versículo de número 29 ainda traz uma outra informação. E estava, pois, ali um vaso cheio de... Vou te explicar o que é isso. O soldado romano tinha pelo menos 4 soldados, porque a roupa de Jesus foi dividida em 4 partes. Então, por aí nós vamos entender que tinham 4 soldados. Uma parte para cada, pelo menos 4 tinham. Senão ia ficar certo. O que o soldado romano bebia? Ele tomava um vinho barato, um vinho pobre. E esse vinho ele era chamado de vinagre. Então, os soldados que estavam ali já tinham possivelmente tomado vinho. E aí sobrou um pouquinho de vinho. Por isso que a Bíblia diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Que vinagre? Vinho. Que era o soldado romano que tomava. Sobrou um pouquinho, estava ali. E a Bíblia diz que eles pegaram, encheram de vinagre uma esponja. Você sabe o que é uma esponja? Você não sabe o que é uma esponja. Ensoparam uma esponja de quê? De vinho. Que vinho? Vinho que o soldado bebia. Qual é o nome desse vinho? Vinagre. E aí colocaram num isopo. O que é o isopo? É uma plantinha que produz uma cana. Pensa numa cana. Um caule fino, delgado. Caule bem fino. E eles pegaram aquela esponja e amarraram na ponta do isopo. E levaram esse isopo até a boca de Jesus para que ele pudesse beber. Alguns até acham que junto com esse vinagre tinha também um fel, que era uma substância anestésica, que queria dar uma anestesiada.
era uma forma de Jesus ter o seu sofrimento amenizado. Só que Jesus ele recusa qualquer tipo de situação que pudesse diminuir o sofrimento dele. Não é que ele fosse masoquista, não, mas ele sabia que eu sou curado, eu sou sarado, eu sou perdoado pelas pisaduras, olhando nós para ele, beleza nenhuma vimos, e ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode dar glórias a Deus por isso. Hoje você tem vida, hoje você tem alegria, é porque você tem Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Agora veja bem, filho. Uns 15 dias atrás você falou pessoa. Lembra que quando era a 10ª praga, a praga conhecida pelo nome morte dos primogênitos, o animal era morto, então tinha que pegar com esopo, lembra? E tinha que colocar sangue com esopo nos umbrais da porta. O que fizeram com Jesus? Levantaram o seu, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Vamos ganhar tempo de chegar. Faço para vocês uma pergunta. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, pensa, porque não me responderão. Vou tomar água enquanto isso. O que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou. Você não pode errar, você quer de muito não, velho. Primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou. Eu, claro que não vou pedir ninguém para ele responder. Fica tranquilo. É só para você pensar. A primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou, sabe o que foi? Arrumou a cama. Dobrou o lenço. Aleluia. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus por isso? Amém. Vou te fazer uma outra pergunta. Lázaro, para ser ressuscitado, primeiro tinha que tirar o quê? Nada, pedra. A pedra. Primeira coisa para Lázaro ressuscitar, o que tinha que acontecer? Tirar a pedra. Marta, tira. De novo, Marta, tira. Se não tirasse a pedra, Lázaro não teria. Aí eu te pergunto, para Jesus ressuscitar, alguém teve que tirar a pedra? Sim ou não? Não tirar a pedra. Jesus não precisava que alguém tirasse a pedra, que podia passar por dentro da pedra. Aí eu vou chegar no ponto que eu quero que você entenda. Lázaro foi diferente, porque quando Lázaro ressuscita, ele continua com a mesma carne, com o mesmo corpo. Então, se você ressuscita alguém e deixa dentro de uma caverna, você ressuscita alguém para ficar preso dentro de uma caverna. Jesus, então, ele providencia primeiro a libertação de Lázaro. Eu vou ressuscitar, mas eu não quero que ele fique preso. Então tira essa pedra, porque eu vou ressuscitar. E quando ele for ressuscitado, ele não pode tomar susto. Imagina alguém ressuscitar, todo escuro, onde eu estou, sair do inferno como outro, sair do céu, vir para um lugar como esse aqui, não pode. Então a primeira coisa que tinha que fazer era o quê? Tirar a pedra. Agora veja. E quando Jesus ressuscitou, aconteceu algum grande milagre. Por que aconteceu um grande milagre? Porque quando Jesus ressuscitou, a roupa de Jesus, que amarrava Jesus, ela continuou do mesmo jeito. Só o lenço que colocou sobre o rosto de Jesus que estava dobradinho. Quem dobrou? Anjo, né? Jesus foi lá e dobrou. Significa que ao dobrar aquele lenço, ele estava dizendo o seguinte: eu vou, mas eu volto. Aleluia. Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Você pode dar glória. O sinal do lenço dobrado é uma mensagem: eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora, e aquele monte de lenço que amarrado Jesus não era problema, ficou vazio. De repente estava lá cheio. Olha bem, cheio. Essa roupa aqui está cheia de mim. Mas com o dia do arrebatamento, o que vai acontecer? Essa roupa cai no chão e fica para lá. É por isso que quando Jesus ressuscita, a roupa estava no chão e o lenço estava dobradinho. O que significa? É que Jesus ele ressuscita com o corpo glorioso. Jamais nada, pedra, lenço, nada poderia deter o meu Jesus ali. Aleluia! Nada poderia deter Jesus ali. Você pode dar glórias a Deus porque ele veio. Agora ele responde: se ele vive. Você tem que pensar rapidinho.
ser relatado, eu estou pensando, mas Jesus vem. Se ele vive, Posso ver. aleluia, aleluia. Primeira coisa que Jesus fez, ele arrumou. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, quem foi? Maria. Porque eram dois discípulos, veja bem. Um era mais jovem, um tinha uns 20 anos de idade, outro já era um pouquinho mais veterano. Aí eles falaram, vamos lá, e o corpo dele estava lá, estava lá. A pedra estava fora do lugar. A pedra estava fora do lugar. Aí o que acontece? Voltar. Aí eu disse, como que negócio é esse? Aí o mais novo sempre tem um problema. O camarada é mais novo, mas não é experiente. Então ele tinha gás, mas não tinha experiência. Então ele sai correndo, vai na frente. Ele vai na frente, ele corre. Ele era jovem, preparo físico bem melhor do que quem vinha atrás dele, ele dispara na frente. Só que ele era novo, mas não tinha o quê? Experiência. Então o que ele faz? Ele fica na porta, esperando quem? O experiente chegar. E quem era o experiente? Pedro. Quem era o garotão aí dessa história aí? João. Ele era novinho, ele sai correndo, você não me pega, Pedro, ele está lá na frente. E Pedro está aí, ó. Calma, João, calma. Aí João chegou lá, viu, então olha aqui, tem um negócio diferente aqui. Aí Pedro chegou e olhou, realmente, não está aqui. Aí eles foram embora para cá, porque eles ainda não tinham entendido isso. Aleluia. Daqui a pouquinho chega lá uma mulher, tinha demônio, mas tinha demônio com força. Ela tinha demônio com força, mas ela foi liberta por Jesus. Amém. Você já sabe o que eu estou falando? A Bíblia fala que ela tinha pelo menos 7. Pelo menos 7. Então ela tinha uns 7 demônios. E a Bíblia diz que ela chegou lá e ficou lá chorando. Se você levou o meu mestre para onde vocês colocaram, fala para mim que eu vou lá, Lembra do terceiro dia? No terceiro dia tinha que colocar perfume no corpo, foram lá, cadê Jesus? Aí quando ela estava procurando e chorando, quem procura Jesus, acha Jesus. Quem procura Jesus, recebe Jesus. Aleluia. E quando ela estava lá procurando Jesus, ela estava procurando, cadê? Ela dá uma olhadinha. Se você levou o meu Jesus, fala para mim onde você colocou, mas não sabia que estava falando para o próprio Jesus. Nada! Eu ressuscitei. Aleluia! O grande problema do ser humano, sabe qual é? É você estar perto de Jesus e pensar que ele está morto. Aí o comentador coloca duas razões porque Jesus ressuscitou. Ele é Cabral, nós admiramos o trabalho que ele faz, inclusive um livro sobre tabernáculo, dentre outras coisas que ele fez, escreveu. Mas não precisa provar que Jesus ressuscitou. Eu preciso provar que o Walter ressuscitou, está vivo? Não. Eu preciso provar que a Bíblia está viva? Não. Eu preciso provar que a Júlia está viva? Não. É só olhar para ela. Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Olha para ele. Olha para ele. Você está sentindo ele? Então não se prova, não precisa provar que Jesus ressuscitou. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, o que aconteceu foi que os judeus estavam lá dormindo, os soldados dormindo, e aí os soldados dormindo, os discípulos foram lá e fizeram o quê? Roubaram o corpo de Jesus. Meu irmão, agora preste atenção, o ladrão vai entrar numa casa, ele vai deixar tudo arrumadinho. Estava lá, olha só, o rosto de Jesus, tudo arrumadinho, você acha que o ladrão vai fazer um negócio daquele? Presta atenção. Jesus o quê? Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele fez o quê? Ressuscitou. Aleluia. Exaltado seja para sempre o nome do nosso Deus. Mas eu disse, irmão, o grande problema é você estar perto de Jesus e não saber que ele é Jesus. Quer ver? Não saber que ele. Olha só, velho. Olha o problema. Você imagina os irmãos de Jesus. Ô Jesus, adianta o banheiro, com todo respeito, adianta o banheiro aí, que eu estou querendo entrar, você está aí. Mas não sabia que me dava lá, era Deus. Aleluia. Você imagina agora na hora da mesa, Senhor. Ô Jesus, pega o. Tá? Vou trazer isso para o nosso dia. Pega aquele feijão ali para mim, que eu estou querendo comer esse feijão que a mamãe Maria fez, está gostoso, está cheiroso. E aí Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor, você fez o céu e a terra, gentilmente ele ia pegar
o feijãozinho e colocava lá para o irmãozinho dele. Qual era o nome do irmãozinho dele? Tiago, Judas, etc. E ainda tinha as irmãs. Agora você imagina se ele soubesse que quem estava na mesa com ele era o próprio Deus. O que ele teria que fazer? O camarada tinha até que jejuar para pedir: Jesus, pega o feijão, vou jejuar primeiro. Você está entendendo? Está entendendo? Jesus, pega a minha sandália ali, mas não vou jejuar primeiro, eu vou orar, vou cantar, porque o Senhor é Deus. O grande problema é quando Jesus está presente, você não sente a presença dele. Aleluia. E sabe quando é que se sente a presença de Jesus? É quando você tem fome. Aleluia. Lembra disso, Luciano? Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? O que eles falaram? Não ardia em nosso Coração. Eles só perceberam que o coração estava ardendo quando não estava mais diante de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. A gente tem esse problema, às vezes sente falta de alguém quando você não está diante daquela pessoa, né? Casamento, mas é pior. Um dia que você imagina, eu vou falar uma coisa, você está entendendo o que eu falo? Casamento está ruim, mas separa, aí você vai sentir falta. Glória a Deus. Papai, pressão, mas no dia que você sabe, eu estou falando, vai sentir falta. Jesus está vendo. As pessoas se acostumaram a ver Jesus, não sabiam quem era Jesus. Não entenderam quem era Jesus. Jesus é um ser misterioso para muita gente. Aleluia. Mas é aquilo que é oculto para muita gente e para você está sendo revelado. Foi revelado. Se eu te perguntar quem é Jesus, você sabe quem é. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns vão falar que é profeta, uns vão falar que é Maomé, vão falar que é Allan Kardec, vão falar que é fulano, que Beltrano. E vós, quem dizeis o quê? Que eu sou. E o que você responderia se você tivesse ouvido essa pergunta do próprio Filho do Homem? Você sabe o que você iria responder? Eu já sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. E mais do que isso, já encerra. O problema da morte, muita gente pensa que morte e diabo é a mesma coisa. Não é. Não é. Morte e diabo são coisas diferentes, são seres diferentes. Tanto é que a morte vai ser, o diabo vai ser preso durante 1000 anos e gente vai continuar morrendo durante o milênio. Durante o milênio morre, vai morrer gente. A Bíblia, inclusive, diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Vou repetir: a morte é o último inimigo a ser vencido. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Você encontra lá em Gênesis, quando diz assim: fulaninho viveu tantos anos, conheceu fulana e gerou Beltrano e morreu. Fulano viveu tantos anos, conheceu Beltrano e morreu. A morte bate palma, nasceu alguém, a morte já está batendo palma, mais um que eu arrebato, mais um que eu levo, quero ver quem tira do reino da morte. O grande desafio é que para vencer a morte, tinha que entrar no reino da morte. Você não entendeu? Vou explicar. Para vencer a morte, tinha que entrar no reino da morte. Para vencer a morte, tinha que ressuscitar. E para ressuscitar, tem que morrer. Né? Se não morre, não ressuscita. Só pode ressuscitar quem morreu. Para Jesus vencer a morte não sabia. O rei dos reis ia entrar no reino da morte para no terceiro dia sair do reino da morte. E quem é que segura Jesus ali? Ninguém segura. E Paulo chega e pergunta: onde está a morte? Glória a Deus. E aí, irmão, vai segurar mais alguém? A grande vantagem, a grande maravilha, a grande bênção que Jesus só é o. Olha aqui para minha mão. Quem me ajuda aqui? Vou repetir, ver se alguém me ajuda aqui. Jesus é apenas o primeiro. Isso. Vou repetir mais uma vez. Jesus ele é apenas o. Sabe por quê? Porque se ele venceu a morte era o bicho-papão. A morte que todo mundo achava que ninguém vence. Se ele venceu a morte. É igual aquele time de futebol que todo mundo acha que é o tal. Quando ele perde uma vez, os outros pequenininhos vão vencendo também, perdem coragem. Depois que Jesus venceu a morte, eu já sei de uma coisa: é que a morte ela foi subjugada. Ele não presta atenção. Sabe o que significa isso? Você pode até morrer, mas vai ressuscitar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Ó Senhor, aleluia. Alguém venceu a morte. Glória a Deus.
que venceu a morte e a vida. E a vida me abraçou e eu vivo nele. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou. Diga para mim, Jesus o quê? Ressuscitou. E ele vive. Amém. E ele vive. E se ele vive, Aleluia. ele vive. Só maior. Aleluia. Fique com um pouquinho mais abaixo. Quem é o poder de Deus? Aleluia. Você não está morto, não. Você está vivo. Tem gente que se comporta, desculpa aqui, tem gente que se comporta como morto, mas você está vivo. Quem quer te matar, quem queria te matar, já foi vencido. Aleluia. Quem queria te abater já foi derrotado, em nome de Jesus. Só crente pode cantar isso aqui. Não cante, tem que crer, tem que crer. Deus enviou. Meu Deus, aleluia. Seu filho amado.
consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Quem crê e recebe, diga comigo. Amém.